Olá! O Câmara Revista de hoje vai trabalhar com mais um programa especial da nossa série sobre a água no município de Barreiras. E hoje nós vamos receber o Eduardo Soares, que é o gerente executivo do IBAMA aqui. Eduardo, muito bem-vindo, obrigada por nos receber. Com imenso prazer que nós, da TV Câmara, recebemos você aqui para conversar um pouco com a população sobre a questão da água e para que também a população possa conhecer um pouco mais do IBAMA, do que ele faz no nosso município, dos direitos, dos deveres do cidadão, e em como o IBAMA está se relacionando nesse aspecto. Muito obrigado pelo convite, inicialmente. É um prazer estar aqui para esclarecer esse tema de grande relevância, de importância aqui para todo cidadão de Barreiras e a região oeste. E, como você já colocou, esclarecer o trabalho nosso que é desenvolvido aqui na região há mais de 30 anos. Anteriormente, com o órgão possuía outros nomes, algumas diretrizes, algumas metas, e isso foi alterando ao longo do tempo. E, então, estamos aqui para trazer assim, algumas informações que sejam úteis a todo cidadão. Ok. Vamos começar então, Eduardo, falando sobre as atribuições do IBAMA, porque o pessoal em casa às vezes fica um pouco confuso. Eu estou vendo um problema aqui, uma poluição, eu ligo para onde? Eu denuncio no IBAMA, no INEMA, na Secretaria de Meio Ambiente. Então, hoje, dentro das competências legais, quais são as atribuições do IBAMA? Essa é uma informação importante. Na realidade, não tem como a gente falar disso sem pontuar as alterações que ocorreram nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, em relação à legislação ambiental. Então, a lei ela define a competência de cada um desses órgãos, que trabalham tanto na esfera federal, estadual e municipal. E nós tivemos assim chamar assim de um marco regulatório que definiu assim com maior clareza as competências dos órgãos em 2011, uma lei complementar que aí então as atribuições ficaram mais claras, ou seja, o que o IBAMA deve fiscalizar, o que o Estado fiscaliza, o que o município fiscaliza ou licencia, dentro dessas atribuições ligadas às questões ambientais. Hoje, o IBAMA, nós já tivemos até 2006 um trabalho aqui mais voltado para a gestão florestal. Então, assim, a ocupação do cerrado no oeste da Bahia, aqui em Barreiras, que inicialmente era uma atribuição do IBAMA. Então, o IBAMA, todo proprietário rural, ele se dirigia ao IBAMA, solicitava assim a sua autorização de ocupação daquele solo, e essa autorização então era concedida pelo IBAMA. A partir de 2006, essa atribuição foi repassada aos estados. E então o estado da Bahia, através do órgão ambiental, passou a ter essa atribuição. E também o município, a partir da lei complementar de 2011, ou seja, cerca de 5 anos, essa lei está completando, o município também passa a ter competência. Consequentemente, a fiscalização é uma atribuição também inerente ao licenciamento. Uma vez que o ente ele passa a licenciar, ele tem a obrigação também de fiscalizar aquilo que ele licencia, além de estar fiscalizando também outras atividades que não sejam licenciáveis, tanto o IBAMA. E aí, você já apontou também no início, a fiscalização ela passa a ser algo comum a todos, só que aqueles que licenciam têm uma atribuição mais específica dentro daquilo que é a sua competência. Então, de forma bastante geral, assim, hoje nós temos a atribuição principal aqui no oeste da Bahia de estar fiscalizando, de uma forma geral, tanto aquilo que é de degradação ligada à flora, à fauna, então poluição, N tipos de poluições, então são atribuições principalmente que hoje a nossa unidade aqui tem, que é a fiscalização ambiental de uma forma bastante geral. Certo. Você falou em fauna e flora, eu vou fugir um pouquinho
pouquinho da nossa pauta aqui, porque é uma dúvida muito comum que o pessoal tem, que antigamente a parte de fauna ela era específica do IBAMA, né? Existia o CETAS, que era um centro de triagem de animais silvestres, não é isso? Que eram recolhidos e tal. E depois dessa lei complementar 140, salvo engano, passou para o Estado essa competência. Mas, pelas informações que eu tenho, me parece que o Estado não tem nenhum centro aqui para receber, então o pessoal fica muito confuso com essa questão do animal silvestre. Apareceu um papagaio aqui em casa, né? Apareceu um papagaio, né? Vamos dizer assim, para não dizer que o cara comprou irregularmente, né? Como é que está funcionando essa questão da fauna hoje? Se o indivíduo tiver um animal silvestre desse, ele quiser regularizar, como é que funciona isso? É com o IBAMA ainda? Qual é o procedimento que ele deve tomar? Olha, a fauna é uma atribuição hoje do Estado, realmente, né? Nós fizemos o IBAMA, né? Nós fizemos um acordo de cooperação com o Estado da Bahia e as atribuições foram repassadas. Houve um período, nesse período de transição, o IBAMA concedeu assim alguns cursos, treinamentos às equipes do INEMA, principalmente. E realmente hoje quem tem assim o poder de licenciar a parte de fauna é o Estado através do INEMA. A fiscalização nós ainda executamos, né? Mas assim o nosso foco na fiscalização de fauna está voltado principalmente no tráfico. Então aquilo que caracteriza a retirada de espécimes que estão sendo destinadas em grande número, que caracterize o tráfico, né, nas rodovias federais. Então, ainda o IBAMA exerce essa atribuição, essa atividade. Agora, o CETAS, que nós tínhamos aqui, era uma parceria com a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, foi construído dentro do campus da UNEB aqui em Barreiras, e o CETAS ele ainda existe, porém, o seu funcionamento ficou paralisado depois que houve esse repasse, né? E o Estado, a UNEB, a Universidade, tem um convênio novo a ser feito com o INEMA para que então possa receber esses animais. Então hoje o IBAMA não tem assim nenhuma estrutura própria na nossa unidade para estar recebendo esses animais. Então, há um direcionamento, e isso já vem funcionando, o INEMA já tem recebido esses animais, embora não tenham setas, mas eles estão utilizando de uma dinâmica que direcionar imediatamente o animal para um centro de triagem, seja em Salvador, em alguns casos nós já expedimos aqui algumas licenças de animais que foram encaminhados para Brasília, os CETAS de Brasília. Então, assim, tem funcionado dessa forma. Então, aquele que tem um animal hoje, né, o melhor que ele faz é apresentar ao órgão, no caso o INEMA, chama-se uma entrega voluntária, porque não existe nenhuma alternativa hoje, legalmente, de se regularizar qualquer animal que foi retirado da natureza. Pode ser um papagaio de 30, de 50, que era da vovó, mas, infelizmente, não tem como regularizar. É um crime ambiental federal, não é isso, Eduardo? Às vezes a pessoa em casa não sabe, apesar da nossa legislação dizer que nós não podemos alegar o desconhecimento da lei, muita gente realmente não sabe que está cometendo um crime, né? Então, o papagaio, se você puder exemplificar para a gente quais são outros animais bastante comuns da fauna, que às vezes o pessoal cria em casa sem saber que é silvestre e é ilegal, para que eles possam, então, entender. Faz o quê? Procura o INEMA, não é isso? E faz essa entrega voluntária. Eles são penalizados? Existe alguma multa para isso? Ou só vai ser a dor realmente de perder aquele membro da família, por assim dizer? Não, a entrega voluntária ela existe exatamente para que, através daquele ato espontâneo do detentor daquele animal, né, haja assim, um incentivo de realmente se esses animais sejam reintroduzidos ao meio ambiente. Então não há nenhuma punição, né, então inclusive um ato louvável assim, inicialmente, né, pela esse posicionamento daquele que está com o animal, e realmente as multas são elevadas, né? No caso de um papagaio, por exemplo, é um animal que está numa lista internacional de ameaçados, e a multa chega a R$5.000 por animal, né? E é muito comum a criação do que a gente chama de passeriformes, são aqueles pássaros pequenos, né? Canário, pintacilga, cardeal, então esses animais em cativeiro também é caracterizado como crime, e há uma multa também prevista por unidade de animal que a pessoa venha ter em cativeiro.
Perfeito. Olha aí, então, você em casa, né? Vamos dar uma olhadinha, ver o seu vizinho, o seu parente, né? Vamos orientar nesse sentido que as pessoas não cometam mais um crime ambiental desse e possam estar fazendo esse ato realmente de boa ação, de reintroduzir o animal na natureza, que é o seu local nativo, é o seu local onde ele merece estar realmente gozando de sua liberdade. Bom, vamos voltar então um pouquinho aqui para a nossa pauta, né? Que a gente veio falar de água, mas é tanta coisa, tanto assunto, tanta curiosidade, a gente vai, né, se embrenhando nas coisas. E vamos falar um pouquinho então da água. A gente está numa cidade que temos aqui o Rio Grande e o Rio de Ondas, que são os rios maiores, né, mais conhecidos aqui, além de várias nascentes, pequenos córregos, mas esses dois são os que nos causam mais preocupação. E, como estamos no período de seca, né, a gente tem visto a preocupação da população muito grande, Eduardo, de ver essa baixa no rio. Né? Sendo o IBAMA um órgão ambiental, né, com a experiência de mais de 30 anos aqui na região, como você falou, essa situação, ela é nova, ela é recorrente? O que vocês enxergam nisso? Vocês acham que está associado à agricultura, ao mau uso, a uma condição climática? Como é que você visualiza essa baixa? Como é que o pessoal em casa deve interpretar ou se preocupar mais ou menos com relação a esse problema? Olha, nós temos aí várias situações que vão se apresentar para essa variação dos rios, né? Não tem como nós negarmos que a larga ocupação do cerrado no oeste da Bahia, com a retirada da vegetação, tem prejuízos ambientais e reflexos diretamente na caixa d'água que é o aquífero Urucuia. Agora, nós temos, bem característico também desses rios no cerrado, que no período de cheias, né, a população acostumada a ver os rios, né, há um equilíbrio nesse período de cheias e o próprio cerrado ele controla essa vazão de maneira que os rios não é comum acontecer o que nós tivemos no início do ano aqui em Barreiras, né? Se nós estamos passando agora um período de seca e tal, mas no início do ano aquela grande cheia, em poucos dias de chuva, que demonstra que algo não está andando muito bem, ou seja, aquela água, ela em boa parte deveria ter, né, sido infiltrada, ou seja, no solo para reabastecer o aquífero. Então, a principal característica que nós vemos, além das questões de chuvas, né, que realmente há uma interferência, o El Niño, a Laninha, né, ou seja, menos chuva, mais chuva, há realmente uma interferência, mas o que nós temos de informações, principalmente em função dos estudos do Ministério do Meio Ambiente ligados à exploração do cerrado, é que a retirada do cerrado e principalmente as propriedades que não possuem reserva, então toda propriedade, né, para a população entender, toda propriedade rural precisa deixar uma parte da sua propriedade conservada na forma chamada de reserva legal, que no passado era chamada de reserva florestal, que tinha realmente um objetivo claro, que aquele que tinha, isso é desde a época do Império, a sua reserva era o objetivo mesmo do proprietário rural. A população brasileira morava a sua maior parte na zona rural, então você precisava arrumar uma cerca, arrumar um curral na fazenda, arrumar um paiol, qualquer coisa, então a madeira você ia e tirava na sua reserva, chamada reserva florestal. Com o passar do tempo, a população hoje mais urbana do que rural, essa reserva, e com o avanço dos estudos científicos e demonstrando a importância da manutenção de parte da propriedade conservada na forma de vegetação nativa, ela passou a ser chamada de reserva legal, que aí então entra conceitos relacionados à biodiversidade, ou seja, um local onde há um refúgio para animais, onde há um refúgio, né, para biota de uma forma geral, e também para a flora, né, para você conservar ali espécies daquela região. E no Cerrado, em específico, nós temos essa reserva um outro papel fundamental, que é a questão da manutenção dos mananciais. Então, todo manancial é protegido por lei. Então, qualquer nascente, qualquer vereda, existe, né, a lei, o Código Florestal, que foi atualizado
recentemente, já se vão 4 anos, mais recentemente, em 2012, mas ele tem assim, define a quantidade, ou seja, o limite que cada um pode explorar e que ele precisa manter ali de vegetação nativa. Então, nós vemos hoje, né, como um dos fatores que contribui para essa baixa, também nos rios, a questão do grande desmatamento. Porque quando nós avaliamos a região oeste da Bahia, nós vamos perceber que muitas propriedades, infelizmente, não possuem reserva legal. Né? Porque todos podem explorar sua propriedade, tem direito, né, perante a lei, até 80%. Né? Se é muito, se é pouco, enfim, isso é uma outra discussão. Mas nós temos, assim, um déficit muito grande de reserva legal. Alguns casos que a lei permite, por exemplo, propriedades que a reserva legal estão fora da propriedade, né? Em outra propriedade que ele adquire para compor aquele passivo chamado, né, que ele tem ali ambientalmente. Então, assim, avaliando de forma assim, bastante ampla, já que o IBAMA não é o órgão gestor de águas, né? A nível federal existe uma agência, a Agência Nacional de Águas, que é a ANA. Então, a ANA tem esse papel de controlar, de fazer essa gestão, ou seja, de outorgar, de dar os usos de água, né? E a nível estadual, existe o órgão estadual, e o IBAMA não tem essa atribuição, né, de controlar o quanto que está sendo usado de água, quanto que está sendo outorgado, chamado, né, dessa água, não é a nossa atribuição. Mas como o nosso papel dentro das políticas públicas está o Plano Nacional de Proteção do Cerrado, então nós temos como atribuição hoje, né, que é uma diretriz do governo federal, o controle do desmatamento ilegal sobre o cerrado. Então, é essa atribuição. Então, em cima dessa diretriz, qual é o objetivo de se proteger isso? Então, em cima da nossa objetivo, que uma delas é exatamente a manutenção dos recursos hídricos, porque os estudos apontam que essa caixa d'água, né, chamada de aquífero, ela depende, sim, para a sua recarga da vegetação nativa do cerrado. Então, além de fatores climáticos, né, como a ausência de chuva, esse período assim, mas um dos fatores também importantes que vão contribuir para a manutenção é a diminuição do desmatamento. Além disso, nós tivemos nos últimos anos aqui na região oeste a implantação, né, além da agricultura, que está bastante avançada, nós tivemos também a implantação de algumas centrais hidrelétricas, né? Então, essas centrais hidrelétricas, elas também interferem na vazão dos rios. Há um momento que a PC, chamadas PCHs, né? Um momento que ela tem a cheia, tem um momento que ela solta aquela água, né? Então, esse controle de fluxo dessa água também faz com que, né, haja reflexos aqui no próprio rio de Ondas, né, no Rio Grande, melhor dizendo, porque nós temos o rio de Fêmeas, onde essas PCHs estão concentradas, e quando essa água é represada lá no rio de Fêmeas, há uma baixa significativa também aqui no Rio Grande, e a população sente isso aqui passando, né, no meio da cidade. Perfeito. Então, quando eles soltam essa água lá, a gente sente também a subida do nível da água aqui, logo em seguida, posteriormente. É um regime de águas também controlado por essas atividades, no caso. Exatamente. Inclusive, quando foi instalada essa última central hidrelétrica, nós tivemos um rebaixamento significativo do Rio Grande, quando jamais visto aqui na região, jamais visto, onde a população ficou assim apavorada mesmo, né? E naquele momento o IBAMA foi acionado, inclusive através do Ministério Público, para verificar o que estava acontecendo. As pessoas ficaram apavoradas mesmo. No campo tem gente que achando que era o fim do mundo mesmo, que está acabando a água, e o rio estava ali praticamente atravessando a pé, né? E aí, quando foi se verificar, a instalação da PCH ocorreu fora do prazo determinado pela licença. Então, a comporta foi fechada
no meio do ano, nesse auge do período seco, né? E aí o rio realmente sofreu um impacto grande, né, com mortandade de peixes, né, interferência em funcionamento de bombas de irrigação, principalmente nos projetos da Codevasf aqui embaixo. Então, houve assim, um reflexo muito grande e foi detectado que realmente o fechamento daquelas compostas não obedeceu às condições estabelecidas pelo órgão licenciador. Então, a empresa foi autuada, existe um projeto que está em andamento aí de reparação dos danos ambientais, que está em andamento, né, aqui dentro do IBAMA, já que nós que fizemos a autuação. Então, assim, algo que também traz um reflexo direto aqui para nós, o funcionamento dessas centrais hidrelétricas. Certo. Então, a gente visualiza, Eduardo, que é uma interação muito grande, né? Então, a gente tem a agricultura, tem PCH, tem o próprio mau uso, né, do pessoal em casa, e tudo isso acaba, né, indo em conjunto para essa escassez que a gente às vezes visualiza, junto com o clima também, né? Então, é importante que a pessoa em casa veja também que a sua parte é fundamental, né? Utilizar a água racionalmente, para que a gente evite o desperdício, né? E não tenha situações tão assustadoras como aconteceu realmente naquele período. Foi algo chocante, as imagens eram realmente estarrecedoras, né? Falando assim do nosso Rio de Ondas, mais especificamente, em 2007, salvo engano, foi lançado um projeto chamado Rio Vivo, não é? Do IBAMA, em parceria com vários órgãos, como o Ministério Público, entre outros, onde foi feito, acho que, um mapeamento, né, das áreas que estavam ocupadas irregularmente nas famosas APPs, que você citou agora há pouco, nas áreas de preservação permanente. E acho que até 2009 esse projeto estava assim, bem movimentado, e depois a gente viu dar uma acalmada, a coisa meio que esfriou, a população não sabe exatamente por quê. E como você falou há pouco, há 4 anos atrás, recentemente, o novo Código Florestal veio e mudou algumas coisas. E muita gente às vezes fala assim, mas aquilo ali não vai tirar mais não, aquilo ali já está há muito tempo, é área consolidada, a famosa área consolidada. Então, essas atividades que estão implantadas na margem do rio, lá, né, naquela beira de rio de chácara, de barzinhos, hotéis, fazem parte do que nós chamamos na legislação atual de área consolidada, realmente? Primeiramente, falando do projeto, né, esse projeto ele um desdobramento, inclusive, de uma fiscalização preventiva integrada, que é um projeto do Núcleo de São Francisco, do Ministério Público, e que tem a coordenação da promotora, a doutora Luciana Cury, e nós fomos assim partícipes desse projeto. E no início era de se percorrer, né, a proposta de percorrer as margens do Rio de Ondas, inicialmente, e verificar essas construções. E assim foram visitadas dezenas e dezenas de propriedades, né? Essas propriedades que foram constatadas as construções irregulares, né, foram autuadas. E o projeto realmente ele perdurou aí por cerca de 2 anos, 2, 3 anos, mas realmente ele ficou paralisado após isso, né? E o IBAMA, tão somente nas suas fiscalizações pontuais, que tem acompanhado essas situações. Nós temos, daquele momento ali, alguns processos aqui no IBAMA, né? Porque essas multas, o que acontece, né? Quando é lavrado um auto de infração, é aberto um processo administrativo, e esse processo ele é julgado aqui no âmbito do IBAMA, e sendo decidido assim pela retirada daquele empreendimento, daquela construção, o proprietário ele vai ser notificado para isso. Então nós estamos agora, nesse momento dos autos, realmente na fase que a gente chama de processo de demolição, onde há decisões já em segunda instância, a nível administrativo, determinando a demolição, a retirada dessas construções irregulares, né? Então, acontece que no nosso sistema jurídico, enfim, há uma série de outras situações em que a pessoa ela pode recorrer judicialmente, né?
e o proprietário. E em alguns casos nós já estamos, inclusive, com processos judiciais, né, já situações judicializadas, em que haverá agora, então, por parte do judiciário aí, a decisão da retirada ou não, né? Falando pela legislação, o que acontece? O Código Florestal de 2012, ele pegou uma data, que foi um marco legal, de 22 de julho de 2008, para aquelas construções que já estavam consolidadas até aquele momento. Acontece que há assim, uma confusão muito grande, porque o Código, na realidade, ele estabelece essa data consolidada para as atividades que estão consolidadas da zona rural. Então, para a zona rural. E aí, aquilo que está caracterizado como que está na zona rural e que seja, né, ligada a ecoturismo, turismo rural ou agrosilvicultura, essas atividades poderão permanecer com algumas condicionantes que a lei estabelece, né, de recuperar uma parte da área e tal, mas poderão continuar dentro de condicionantes que são postas ali. Então, só um minutinho, só para a gente poder entender direitinho em casa. Você está dizendo, então, que pelo novo Código Florestal, se eu tenho uma área rural, né, uma área rural, por exemplo, onde eu tenho uma cachoeirinha dentro da minha área, e eu explorava isso com uma atividade de ecoturismo, por exemplo, e acabei fazendo um uso errado, né, ali desmatando um pedaço que não devia, enfim, infringir de algum modo a lei, né, dentro de uma área rural, antes de 22 de julho de 2008, eu posso, então, regularizar essa área, continuar explorando minha atividade, desde que eu cumpra algumas condicionantes, não é isso? Agora, na área urbana, então, a questão é diferente? Na área urbana é diferente, né? Não há essa abertura, né? É uma outra discussão. Inclusive, nós temos, para a questão dessas áreas rurais, só para a população, né, o cidadão entender aí, é que as áreas de margem de rio, né, que é como aqui o Rio de Ondas, o Rio Grande, na margem ali, como nós já falamos aqui, né, bastante, são áreas de preservação permanente. Essas áreas de preservação permanente, elas possuem limitação de uso, que a lei dá. Então, essas áreas elas só podem ser utilizadas em duas situações, que é interesse social ou utilidade pública, né, para a população entender o que seria uma utilidade pública. Por exemplo, a construção de uma ponte de uma rodovia. Né, você está vindo com a rodovia, não tem como atravessar o rio se não tiver a ponte. Então, nesse caso, a área de preservação permanente pode vir a ser, né, atingida ali, mas haverá condicionantes estabelecidas pelo órgão licenciador. Assim como uma linha de transmissão, uma rede de água, enfim, são situações que caracterizam utilidade pública. Né? E nós, no caso de uma construção particular, ela não é o interesse social também, ou utilidade pública, ou seja, não vai beneficiar, é um benefício único de uma pessoa. Né? Então, nesse caso, a lei não permite, a não ser nas exceções que nós pontuamos aqui, né? Que são áreas que sejam voltadas para a agrosilvicultura, para o ecoturismo, enfim, para o turismo rural. Então, são essas as situações. Então, à medida que nós avançamos na fiscalização, aí as situações vão sendo avaliadas. Né? E aí há também a questão de se avaliar para o meio ambiente se o que seria melhor, por exemplo, para uma construção que já está há muito tempo à margem de uma área dessas, né, de preservação permanente, se a retirada dela não trará um dano ainda maior ao meio ambiente do que a permanência dela. São situações que serão avaliadas tecnicamente também durante o processo que é julgado no IBAMA. Exato. Para o pessoal entender, então, está ali uma área que foi cimentada
há 20 anos atrás para a construção de um hotel, de um barzinho, um restaurante, né? Então, ecologicamente, retirar aquele concreto todo vai ser benéfico, né? Aquele solo, qual é a característica, a vizinhança. Então, é uma decisão que cabe ao órgão, não é o indivíduo que diz, mas se eu tirar aqui agora, né, não vai adiantar nada, está tudo destruído em volta. Então, o órgão é que vai decidir se é melhor ecologicamente, né, a retirada, a demolição daquele patrimônio que foi construído irregularmente, ou, no caso, se ele for autorizado a ficar, provavelmente o cara vai ter o quê? Uma compensação ambiental que ele vai ter que fazer em alguma outra área? Exatamente. Aí ele a partir dali, definindo que irá permanecer, né, será definido para ele ali uma compensação que ele tem que fazer, algo, o que seria uma compensação? Né? É algo que ele vai fazer em prol do meio ambiente, no sentido de reparação de algum outro dano, né, a compensação por aquele dano ali que ele causou, de maneira que haja um ganho ambiental, né, em função daquela degradação que ele ocasionou naquele local. Então, são situações pontuais. É que nós vamos perceber, no Brasil, de uma forma geral, muitas das cidades estão constituídas à margem de rio, porque, né, lógico, o ser humano ele vai se estabelecer num local que tem água, né, que na época não existia veículo, né, carro e tal, então se navegava, então ficava nas margens das cidades, né, boa parte daqueles locais, principalmente tem rios, né, ela ia se estabelecendo nas margens dos rios. Então, Barreiras, um tempo atrás, inclusive nós temos aqui o centro histórico, toda aquela região mais antiga da cidade, que está realmente voltada para o rio. Então, as construções, as casas eram voltadas para o rio, porque era no rio que chegavam os barcos, as embarcações, as mercadorias, as pessoas, né, faziam suas viagens através do rio. E, à medida que o tempo foi passando, a evolução, a industrialização, o acesso a outros meios de transporte, o rio começou a ser deixado um pouco de lado e sendo usado unicamente ou o uso da água, né, ou o peixe, né, que o pescador, que é aquele que ainda, né, também depende muito do rio em função do seu pescado. Então, há essas mudanças, né, e aí essas cidades estão consolidadas, e aí é um grande desafio que é posto, né, para que haja assim, procedimentos que não venham também atingir o próprio cidadão, no sentido de que a manutenção de determinadas construções venha atingir o equilíbrio ou a manutenção dos recursos hídricos, né, e, ao mesmo tempo, também permitir, né, que a cidade não seja atingida, né, na retirada de qualquer maneira das obras, de construção daquilo que já está ali consolidado, às vezes até há mais de século. Né? Certo. Então, Eduardo, para a gente poder encerrar a nossa conversa, que foi muito esclarecedora, muito boa mesmo, acho que o pessoal em casa está sabendo de muita coisa legal. Eu acredito que essa primeira pergunta que eu vou te fazer, a resposta seja negativa, já que você já nos deixou claro que a gestão das águas não é de responsabilidade do IBAMA, mas eu ia perguntar se tem algum projeto, algum programa de vocês específico para recurso hídrico aqui no município, mas como acredito que você vai dizer que não, de repente algum outro projeto, algum outro programa do IBAMA que esteja em andamento aqui, que o pessoal de casa possa tomar conhecimento. Olha, o IBAMA ele é um órgão que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, né? Então, assim, as políticas, principalmente aquelas voltadas ao fomento, né, à elaboração de projetos, elas são atribuições diretas do Ministério do Meio Ambiente, né? Então, assim, às vezes as pessoas procuram o IBAMA, a escola, né? O IBAMA doar umas mudas e tal, mas o IBAMA não tem produção de mudas também. Então, assim, o nosso papel é principalmente a execução da política nacional, né, de meio ambiente. Então, dentro daquilo que está dentro da nossa atribuição de executar, dentre elas está a fiscalização, projetos voltados à educação ambiental e alguns projetos pontuais, mas nós não temos nenhum projeto em desenvolvimento aqui, a não ser, né, dentro das linhas do PP Cerrado, que eu falei que é uma política do governo, que é da manutenção dos recursos hídricos, está a fiscalização. Então, esse é o nosso papel direto
dentro daquilo que é voltado para os recursos hídricos, que é fiscalizar de maneira que nós sabemos que existe o desmatamento ainda hoje, né, infelizmente, né, mas a lei permite que haja desmatamento de forma legal, né, autorizado, mas o nosso papel é verificar, fazer o monitoramento para saber se esse desmatamento tem sido autorizado ou não. Porque quando o desmatamento não possui autorização, aí, né, vem as consequências, que é autuação, embargo de área e a recuperação, em alguns casos, a recuperação da área. Então, é aquilo que nós trabalhamos diretamente, né, dentro do papel nosso do PP Cerrado, que está ligado à gestão dos recursos hídricos. Ok. Eduardo, agradeço imensamente a sua participação. A TV Câmara fica muito feliz quando o serviço público se aproxima da população, né? Colocamos sempre à nossa disposição. Obrigada mais uma vez. A TV Câmara, seu canal digital 4.1, com o Câmara Revista, levando até você informação e conhecimento.